Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto dessa noite. É uma alegria estarmos juntos para louvar o Senhor, embora um pouco distantes fisicamente, mas o povo de Deus sempre está unido na graça do Senhor Jesus Cristo, no seu amor, que é um forte vínculo que nós temos uns com os outros. Eu quero convidá-lo a uma oração inicial, mas antes dessa oração, deixe-me ler somente um versículo do Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse Deus magnífico que nós vamos adorar e bendizer nesse culto. Então feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és magnífico, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo que estamos aqui. Obrigado porque separamos esse tempo para estarmos juntos como família de Deus, mas também como famílias em suas casas reunidos, ó Pai, para Te louvar e bendizer, ó Deus. Aceite, ó Deus, o culto que é oferecido a Ti. Ó Pai, que isso venha alegrar o Teu coração. Que todas as manifestações aqui feitas, ó Deus, sirvam, ó Pai, para o engrandecimento do Teu nome e que Tu sejas, ó Pai, satisfeito com o nosso louvor, que isso venha realmente alegrar o Teu coração, ó Pai. Esse é o desejo nosso, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora o hino 7. Eu quero convidá-lo a cantar junto com a letra que vai ser postada e o Ministério do Louvor. Eu gosto muito do estribilho que fala assim: no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, tanto no céu quanto na terra. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo e de aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor produzir e louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram da glória de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas dos grandes perigos Ele nos salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, pelas orações Ele nos atendeu. Seu dom de graça
retomando aqui, irmãos, então, essa nossa gravação, quando estivermos postando esse vídeo vai ser postado às 18 horas, que é o início do culto que nós teremos. O irmão poderá colocar o seu pedido de oração lá no chat, quando estiver passando o vídeo, poderá fazer algum comentário, e vamos interagir dessa forma. Inclusive, eu também estarei assistindo ao culto, né, que vai estar acontecendo lá naquele momento. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Irmãos, nós estamos num momento de muitas incertezas, dificuldades. É interessante fazer esse estudo bíblico sobre os sinais da volta de Jesus, porque essa é a maior certeza que nós temos. É a grande garantia que Jesus nos dá ao lermos esse capítulo 24 de Mateus, conforme nós leremos alguns versículos daqui a pouco. Mas eu gostaria de investir um tempo agora em oração pelos irmãos que estão enfermos, também pelo nosso país, pelas autoridades do nosso país, não é? Para que elas tomem decisões sábias. Nós vamos, então, interceder ao Pai pelas nossas vidas e pelas famílias que já estão sofrendo os reflexos desse isolamento, da perda de receita das indústrias, das fábricas, não é? E isso já está trazendo algumas consequências. Então vamos orar. Feche mais uma vez, por gentileza, os seus olhos, ou manter os olhos abertos, porém concentrados no Senhor. Deus bendito, nós colocamos, ó Deus, essa situação que estamos vivendo em tuas mãos. Precisamos, ó Pai, da tua intervenção sobrenatural, cuidando das famílias das nossas igrejas, cuidando das famílias dos membros de outras igrejas evangélicas também, cuidando das famílias do Brasil e do mundo, ó Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, para que esse mal seja minimizado, ó Deus, para que esse dia mal passe e assim nós possamos retomar as nossas atividades normais. Mesmo aqueles que não têm consciência de que devem Te glorificar através daquilo que fazem no seu cotidiano, ó Deus, que eles também retornem, ó Pai, e que nós também, como crentes em Cristo Jesus, que temos essa consciência, possamos estar ainda mais firmados nela, na consciência de que devemos Te glorificar em tudo o que nós fazemos. Ajuda-nos, ó Pai, nesse propósito. Abençoe, ó Deus, os irmãos enfermos da nossa igreja, a irmã Lourdes, ó Pai, a recuperação da irmã Marilda, da irmã Janaína. Abençoe a irmã Janaína também, que teve que se cuidar da saúde essa semana, ó Deus. Alguns outros irmãos também que têm passado algumas dificuldades. Senhor, venha cuidar do nosso povo, da Igreja Batista em Nova Suíça. Também daquele irmão que está vendo essa transmissão, irmão de outra igreja, aquele amigo que não é ainda evangélico, que não pertence a nenhuma igreja evangélica, que esteja passando por algum problema de saúde, ó Pai, venha ajudá-lo, venha socorrê-lo, venha cuidar, Deus, nesse momento de dificuldade em sua vida, ó Pai. Senhor, pedimos, ó Deus, sabedoria para os nossos líderes, para as nossas autoridades. Senhor, venha abençoá-los com a sabedoria que vem de Ti, vem do alto. Ajude-os, ó Deus, a tomarem as decisões corretas, principalmente nessa perspectiva tão negativa que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Senhor Jesus, nos ajude, venha socorrer-nos, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, nesse tempo de dificuldade, ó Pai. Ó Senhor, venha abençoar a nossa nação. Abençoe, ó Deus, o nosso presidente,
o nosso governador, prefeito, ó Deus, os deputados, senadores, ó Senhor, o judiciário também, ó Deus, venha abençoar cada uma dessas autoridades, que eles possam estar pensando mais no Brasil do que em interesses próprios, algumas outras situações que possam ter algum proveito nessa situação infeliz que estamos vivendo, ó Pai. Ajude-os, ó Deus, a pensar no Brasil, no povo dessa nação e a tomar atitudes nesse sentido. Em nome de Jesus que nós oramos, também, ó Deus, pedindo a tua bênção, a intervenção do teu Santo Espírito naquilo que nós vamos fazer aqui. Precisamos ser direcionados e dirigidos por ti. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, conforme teve uma comunicação já oficial, nós vamos estar por mais 15 dias interrompendo as nossas reuniões presenciais. Então, os irmãos deverão aguardar, sem ser segunda-feira que vem, a outra, possivelmente na terça-feira, sem ser na semana que vem, a outra, nós estaremos emitindo mais um comunicado oficial sobre essa questão do nosso isolamento. Então, teremos hoje ainda, essa semana, outro domingo, ainda com os cultos sendo transmitidos online. Agora nós iremos gravar para evitar algumas dificuldades que estamos tendo aqui na hora da transmissão. Por isso, meu irmão, se você tem algum pedido de oração, quarta-feira teremos nosso culto de oração e estudo bíblico. Então você deve fazer o seu pedido lá no nosso grupo da IBENS. Coloque lá o seu pedido que vai ser mencionado aqui. Se você gostaria que nós estivéssemos orando, não faz parte do grupo, você, por favor, faça sua inscrição aí no canal do YouTube da igreja para você receber as notificações quando nós postarmos os nossos vídeos, mas no próprio chat você pode colocar o seu pedido, que nós vamos fazer as anotações devidas e vamos mencioná-los aqui no nosso culto de oração. Ou então, você pode ir na página da igreja no Facebook. Coloque lá Igreja Batista em Nova Suíça, que você vai encontrar a página da igreja. Lá também você pode deixar a sua mensagem, colocar o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você. Então, nós não iremos mais fazer as transmissões ao vivo. Temos tido algumas dificuldades técnicas. A nossa aparelhagem não é aparelhagem de ponta, não é? Aliás, tudo que a gente tem feito aqui é uma coisa um pouco meio que improvisada. Deus tem nos abençoado, tem abençoado a vida do João Pedro para nos ajudar, mas nós vamos gravar os cultos daqui para frente. Tá bem, meu irmão? E assim Deus, com certeza, vai nos abençoar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler os textos, os versículos de 6 a 14, a princípio. Depois vamos ler outros versículos, mas a princípio vamos ler os versículos de 6 a 14. A passagem bíblica nos diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Gostaria muito que os irmãos guardassem essa informação. Tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu gostaria de ler com os irmãos também os versículos 29 a 31. 29 a 31. Diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, nós temos pensado sobre os sinais da volta de Cristo. Eu vou trazer uma explicação um pouco mais detalhada sobre esses sinais hoje. Mas nós temos algumas informações importantes que que nos ajudam a entender esse contexto escatológico. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É tudo aquilo que vai acontecer lá nos finais dos tempos, quando Jesus estiver prestes a voltar. Então, esse estudo dos versículos iniciais de Mateus, Mateus 24, eles nos ajudam a entender um pouco dessas questões que vão acontecer lá na frente. Nós começamos vendo os versículos 1 e 2, a destruição do templo. Lembre-se que Jesus entrou em Jerusalém, possivelmente num domingo. Hoje, alguns grupos religiosos, né, comemoram o Domingo de Ramos, né, mas teoricamente Jesus teria entrado em Jerusalém num domingo, e foi chamada entrada triunfal de Jesus, onde ele foi aclamado como Messias. Jesus purificou o templo de salteadores, daquelas pessoas que estavam lá vendendo coisas no templo. Ele voltou para o Monte das Oliveiras. Ao passar em frente ao templo, os discípulos disseram: olha que grandes pedras, pedras maravilhosas, de quase 100 toneladas, uma coisa imensa, banhadas com fios de ouro, melhor dizendo, um dos lados do templo. Eles colocaram uma tela gigantesca toda de ouro, de tal forma que quando o sol batesse, ele reluzisse à luz do sol. Então, uma coisa maravilhosa. Os discípulos, vendo aquilo, eles falaram: olha que tão grandes pedras, que belíssima construção. E o Senhor Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Aquele templo, ele começou a ser construído no ano 19, 20 a.C. No ano 64, 65, 65, isso, ele foi terminado. Alguns até acham que ainda não tinha sido terminado, mas a grosso modo sim, mas infelizmente no ano 70 ele foi destruído, quando aquele general chamado Tito, filho do imperador Vespasiano, cercou a cidade de Jerusalém e, quando invadiu, destruiu o templo. Nós vimos também o cerco de Jerusalém e também a destruição de Jerusalém. Isso é narrado nos versículos 15 a 22. E eu disse, irmãos, que essa destruição de Jerusalém tipifica muito o que vai acontecer no futuro. No versículo 5 fala sobre a abominação desoladora. Versículo 15
Olha só na sua Bíblia, eu vou olhar aqui no celular, que fica um pouco mais simples. A minha versão é Almeida Corrigida Fiel aqui. Está assim: quando, pois, vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Interessante que Daniel falou sobre isso lá no capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12 de Daniel, mas ele falou de algo que iria acontecer, e aconteceu 400 e poucos anos, 300 e poucos anos depois dessa profecia de Daniel, quando Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém e resolveu sacrificar um porco no altar de sacrifício do templo, obrigou os sacerdotes a comerem daquela carne de porco, que era considerado para o judeu uma carne imunda, e isso foi considerado abominação da desolação. Interessante é que Jesus está dizendo que Jerusalém também iria ser assolada mais uma vez dessa abominação da desolação, quando virdes. Então, havia acontecido lá na época de Daniel, Jesus estava dizendo que ia acontecer daqui a pouco em Jerusalém, e essa abominação da desolação seria os exércitos de Roma invadindo Jerusalém, mas essa abominação da desolação também é apresentada por Paulo, e lá em 1 Tessalonicenses 5, é apresentado por João e também por João em Apocalipse, em 1 João também, e também em Apocalipse é apresentado. Essa abominação de desolação seria o próprio anticristo, ou então o espírito do anticristo, que viria sobre a terra. Isso significa o seguinte, irmãos, que essas profecias, muitas vezes, têm caráter duplo. Às vezes elas se relacionam com algo que vai acontecer daqui a pouco, no momento mais próximo, mas também com algo que vai acontecer mais tarde. E nós, no estudo passado, falamos alguns exemplos de como isso se sucede, acontece e é registrado nas Escrituras. Então, essa abominação da desolação, esse anticristo, ele vai vir no final, quando Jesus voltar. Lembre-se que nós temos aqui uma linha do tempo. Nessa linha do tempo está a cruz de Cristo, que é o centro da história. Mais para frente você tem um outro momento da história, que é a volta de Cristo, na realidade, encerrando a história. Só que um pouco antes vai ter um momento de tribulação muito grave, muito severo, que a Bíblia chama de a grande tribulação. Essas coisas que estamos vivendo hoje, e nós vamos ver algumas evidências dessa grande tribulação, não vão se comparar, não podem nem ser comparadas com a intensidade daquilo que vai vir próximo à volta de Cristo. Por isso nós devemos estar atentos, irmãos, e sabedores daquilo que vai acontecer, nos firmarmos na nossa fé. Por que estudar, pastor, sobre isso, sobre a questão do cerco de Jerusalém, nos ajuda? Jesus deu várias instruções. Jesus falou que aquele povo deveria estar avisado. Ele disse que se estivesse nas montanhas não era para entrar na cidade. Infelizmente, muitos não viram e entraram na cidade, mas para fugir. Se você estivesse no campo, não era para buscar sua capa. Se você estivesse no telhado da casa, era para dali mesmo ir embora, não entrar dentro da casa para pegar alguma coisa. Ai das mulheres estivessem grávidas, porque ia ser mais difícil fugir. Haveria dificuldade se fosse no inverno, se fosse no sábado. Então, Jesus faz uma série de anúncios sobre aquilo que iria acontecer com Jerusalém. E Jesus foi perfeito. A previsão de Jesus se cumpriu completamente. Ele foi cirúrgico
nas suas definições. Então, se Jesus falou sobre o cerco de Jerusalém, avisou o que ia acontecer e nos deu aviso sobre procedimentos a ter, ou procedimento que aqueles moradores de Jerusalém deveriam ter, então o que ele fala sobre a grande tribulação deve servir. Essa situação de cerco de Jerusalém, destruição de Jerusalém, tipifica, serve de ilustração para apontar para aquilo que vai acontecer na grande tribulação. Só lembrando que esse texto de Mateus 24, versículos 1 a 31, ele foi dividido em 6 sessões. Nós fizemos 2 sessões na semana passada, que foi a destruição do muro, destruição do templo de Jerusalém e a destruição de Jerusalém, que foi a segunda sessão. A terceira sessão, que nós vamos ver hoje, vamos ver somente mais 2 sessões. A terceira e a quarta. Fala sobre o dia do Senhor. Então, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, lá nos versículos 6 a 8 e 29 a 31. Mas antes de lermos o texto em si, nós vamos fazer algumas considerações iniciais. Em primeiro lugar, irmãos, uma parte essencial do pensamento judeu sobre o futuro era o dia do Senhor. Aquilo, dentro da teologia judaica e dentro do pensamento escatológico judaico, seja nos escritos do Antigo Testamento, Isaías fala sobre isso, Joel fala sobre isso, Sofonias fala sobre isso. Além dos escritos do Antigo Testamento, existia uma vasta literatura, que é uma literatura não canônica, porém histórica, que fala sobre esse dia do Senhor. Nesse dia, Deus interviria na história de uma forma direta e para encerrar essa história do seu incurável mal, ele começaria, então, a partir desse dia do Senhor, essa obra de transformação e recriação de todas as coisas. Lembre-se que 2 Pedro fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, que haverá novos céus e nova terra. É uma recriação de todas as coisas. Então, com muita naturalidade, os autores do Novo Testamento identificaram esse dia do Senhor com a volta de Cristo, né? Então, tem muitas imagens importantes nesse dia do Senhor que se aplicam à volta de Cristo. Jesus, lembre-se, irmãos, que aqueles discípulos fizeram a seguinte pergunta para Jesus: quando sucederão essas coisas? Porque quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo, quando eles saíram de Jerusalém e voltaram para o Monte das Oliveiras, lá no Monte das Oliveiras, aqueles 4 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago, João e André, fizeram algumas perguntas para Jesus. Perguntaram quando seriam essas coisas e quais seriam os sinais da sua vinda. Eles identificaram claramente que essa profecia de Jesus sobre a destruição do templo e a destruição de Jerusalém estava relacionada com a sua segunda vinda. Para o judeu, esse pensamento era muito forte. Quando aquele exército cercou Jerusalém, a grande maioria, se negou a sair, a fugir, porque eles esperavam que, quando aquele exército invadisse, o Messias se manifestaria, destruiria aquele exército, já que eles seriam a abominação da desolação. Muitos morreram agarrados nas pilastras do templo, olhando para o alto, esperando que o Messias se manifestasse.
Eles não entendiam que entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo haveria esse tempo que Jesus fala de princípio das dores. Nós estamos vivendo esse tempo. Essas dores começaram lá quando Cristo foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, o sofrimento começou, não é? Lá nessa época, e esse sofrimento vai continuar até Jesus voltar, só que ele vai se intensificar. A figura que se usa é de uma mulher em trabalho de parto. Primeiro, ela tem aquelas dores iniciais, e quando está próximo ao nascimento, as dores se intensificam profundamente. Então, eles não entendiam que havia um espaço de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nem os discípulos entendiam dessa forma. O judeu que recusou o Messias, e esse sofrimento que eles estavam passando, foi porque eles recusaram o Messias e agora estavam sofrendo dessa forma. Foi juízo de Deus na vida dos judeus, esse cerco de Jerusalém. E para esse judeu, então, que recusava o Messias, isso nem passava na cabeça dele. Para eles, o Messias iria vir de uma vez por todas, não haveria uma segunda vinda. Mas Jesus aponta, sim, para aquilo que viria. Ele fala sobre as tribulações de Jerusalém, mas a gente viu no texto que haverá outras tribulações, e nós vamos estudá-las um pouco mais profundamente daqui para frente. Olha mais uma vez, por gentileza, o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, quantas situações de guerra nós temos vivido nesse tempo, ou nesses últimos 2000 anos. Quantos rumores de guerra. A Primeira e a Segunda Guerra foram de caráter mundial. Nunca havia havido algo semelhante na história da humanidade. Na Primeira Guerra Mundial foram devastadas 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas perderam a vida. Na Segunda Grande Guerra Mundial, 55 milhões de pessoas. E quantas guerras mais nós tivemos ao longo desses últimos 2000 anos? Mas Jesus fala, é necessário se acontecer, mas não é o fim. Por que é necessário, pastor, haver guerras? Isso para provar de uma vez por toda que o homem ele não tem a solução para os seus problemas. Quando o homem busca em si e não em Deus a solução para os seus problemas, ele acaba entrando em conflito consigo mesmo. É o homem destruindo o homem. O homem se torna lobo de si mesmo. O homem é o lobo do homem. Mas quando as pessoas se voltam para Deus, o relacionamento interpessoal acaba melhorando. Mas ainda não é o fim. A coisa está difícil, rumores de guerra, possibilidades de conflitos mundiais, mas Jesus fala, ainda não é o fim. Eu me lembro que várias vezes na história, na década de 60, finalzinho da década de 60, ficou muito evidente, se vendia, se propagava a ideia da guerra atômica, que o mundo iria acabar numa guerra atômica e que as nações têm bombas capazes de destruir o planeta várias vezes. Porém, a Bíblia nos ensina que o mundo não vai acabar assim. O mundo vai acabar quando Jesus voltar. Aí os elementos se desfarão. 2 Pedro capítulo 4 fala sobre isso
muito mais claramente. Haverá uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Então, os rumores de guerra não são o fim ainda não é o fim. A primeira parte do versículo 7 fala assim: se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, isso significa revoluções, isso significa conflitos bélicos, isso significa terrorismo que nós vimos com o fim daquela Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, e como acontece hoje em vários lugares do mundo. É isso que está passando, mas ainda não é o fim. Um jornal suíço noticiou o seguinte, olha só a manchete que ele tem lá: que o mundo seja pacífico e estável é refutado pelos fatos. Segundo o levantamento de um renomado instituto de Hamburgo, no ano de 2004, só naquele ano de 2004, houve 42 guerras e conflitos armados no mundo. E conforme os dados de um Instituto Estratégico de Pequim, após o término da Guerra Fria, eclodiram em média 10 novas guerras por ano. Desde o final da década de 80, eclodiram 10 novas guerras por ano. A Índia e o Paquistão são duas novas potências atômicas. Há disseminações de armas de destruição em massa e de mísseis estratégicos. Há uma previsão de que 30 a 40 países terão à sua disposição artefatos de guerra desse nível. Então, irmão, o mundo tornou-se, de acordo com esse texto, com esse artigo, o mundo tornou-se instável e imprevisível. Estabilidade pacífica é uma exceção no mundo. São rumores de guerra e são sinais desse dia do Senhor, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Na segunda parte do capítulo 7, e também entrando na segunda parte do versículo 7, e também no capítulo 24, versículo 7, e também já o versículo 8 fala assim: e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém isso tudo é o princípio das dores. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: a coisa está difícil, mas ainda vai piorar muito mais. Vai piorar muito. Irmãos, percebe que Jesus não está falando mais sobre o cerco de Jerusalém? Que agora Jesus está falando desse tempo em que nós estamos vivendo, desse princípio das dores. Jesus está narrando as coisas que nós estamos vivendo nessa época, nesse período, nessa era que é chamada a era da igreja. Percebe isso, irmãos? Jesus disse que haveria fomes. Irmãos, só alguns dados para os irmãos entenderem que como que Jesus está correto. 8.500 crianças morrem diariamente por desnutrição no planeta. A cada dia morrem 8.500 crianças de fome. Sabe qual é a vacina para esse mal, para esse problema, para esses casos? É a comida. Como que às vezes nós desperdiçamos o alimento? Temos 8.500 crianças morrendo diariamente de fome. A cada 4 segundos, 1, 2, 3, 4. Nesse tempo que eu contei, uma pessoa morreu de fome na Terra, de acordo com o Unicef. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome. No Brasil,
Isso dados de 2017, que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde. No Brasil, em 2017, morreram 5.653 pessoas. Isso dá uma média de mais de 15 pessoas por dia morrendo de fome no Brasil, irmãos. Em 2019, morreram 820 milhões de pessoas no mundo. Às vezes nós nos assustamos com a Covid-19, a quantidade de mortes, mas tem muita gente morrendo por outros males sociais, além da Covid-19. Um fato relacionado a esse tempo que nós estamos vivendo é a proliferação de epidemias. Não tem aí nesse versículo 7. Mas de Lucas 21, 11 fala sobre epidemias. Quantas epidemias devastaram o mundo nesse tempo que nós estamos, nessa era, nesses últimos 2000 anos? Só para os irmãos entenderem, eu vou dar 2 exemplos aqui. A peste negra, que foi uma pandemia que devastou a Europa e a Ásia entre 1347 e 1353. Os estudos dizem que a peste negra matou 1/3 da população mundial. Presta atenção, de cada 3 pessoas que existiam no mundo nesse período, uma morreu. Irmão, entende isso? Que coisa terrível. A gripe espanhola, mais recentemente, já no início do século XX, segundo historiadores, matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas no início do século XX. Em 2009, a H1N1 matou 2.000 pessoas no Brasil. E no ano passado, essa mesma gripe, que a gente popularmente chamou de gripe suína, matou 1.109 pessoas. Isso não chega, logicamente, ao todo, mas é uma pandemia. No mundo todo, pessoas morrendo devido a H1N1. Jesus também fala sobre terremotos. Haverá fomes, haverá terremotos. No século XIX, irmãos, foram registrados 41 grandes terremotos na Terra. 41 grandes terremotos. Mais de 350 mil pessoas perderam a vida nesses terremotos. No século XX, isso num registro que eu encontrei, não consegui achar mais atualizado, até maio de 1997, no século XX, foram 96 grandes terremotos. Percebem a intensificação da quantidade de terremotos? E morreram 2.150.000 pessoas. 2.150.000 pessoas nesses 96 grandes terremotos até maio de 97. Isso no século XX, até maio de 1997. Ok? Agora, no início do século XXI, bem no início, até finalzinho de fevereiro, já foram 29 mortos por terremoto. Perdão, foram 29 terremotos, 1.700.000 mortes. É impressionante. Como que esses sinais estão se intensificando? Mas ainda é o princípio das dores, conforme o versículo 8 diz, é o princípio das dores. Nós ainda vamos sofrer bastante com esses indicativos da proximidade do Senhor. A ideia, irmãos, é que mais próximo à vinda de Cristo, tudo isso vai se intensificar bem mais. Se você abrir lá o livro de Apocalipse, ler os selos, ler as trombetas, os irmãos vão conseguir identificar claramente aqueles selos e as trombetas com esses sinais aqui que Cristo está registrando aqui em Mateus 24. O versículo 29
nos fala o seguinte, olha só na sua Bíblia, por gentileza. O versículo 29. Aqui é algo inigualável. Olha o versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Se os irmãos me perguntarem, e amigos, quais são os sinais da vida de Cristo? Esses são os sinais. Tudo isso que nós falamos, fome, pestes, epidemias, terremotos, guerras, todas essas coisas vão se repetindo ao longo da história até a volta de Cristo, possivelmente com maior intensidade. Mas esses sinais não se repetirão. Irmãos, prestem bem atenção aqui no registro. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Isso é óbvio, isso é pela ótica do observador. Existem estrelas muito maiores do que a Terra, mas estão numa posição muito longínqua. Vai acontecer algo a nível cosmológico, que vai mexer em toda a organização do céu. Lembre-se que isso tudo vai passar. Paulo, em Romanos capítulo 8, fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A própria criação será restaurada. Agora, todos os outros indícios que estamos vivendo dentro desse princípio das dores vão ser repetidos. Quando você vê esses indícios no céu, esteja certo, Jesus está voltando. Esses são os grandes sinais da vinda de Cristo. Todos os outros vão sendo repetidos ao longo dessa era que estamos vivendo. Mas esses sinais são claros. O Filho de Deus está vindo. E ele virá de uma vez por toda para encerrar esse tempo de sofrimento, esse tempo de grande tribulação. Os exércitos dos céus serão abalados. Haverá sinais milagrosos no sol, na lua e nas estrelas. Eu gostaria que os irmãos entendessem que o que Jesus falou sobre terremotos, sobre fomes, sobre pestes, foi literal, então esses acontecimentos aqui também serão literais, serão visíveis, todos verão. Porque quando isso acontecer, todos verão finalmente o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cheio de glória, em plena plenitude de poder e de glória. Os sinais naturais mais extraordinários vão acontecer no céu e na terra. A harmonia do cosmos vai perder o seu equilíbrio. E isso será uma introdução para o reaparecimento do Filho dos Homens. E ele descerá das nuvens, virá dos céus, conforme Atos capítulo 1 diz que, da mesma forma como Jesus foi visto subir até aos céus e sumiu numas nuvens, ele virá sobre as nuvens. Como será maravilhoso esse dia. Vamos ler lá o versículo 30 e 31 de Mateus 24. Versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em outro texto fala sobre um relâmpago que sai do Oriente e se coloca no Ocidente. Alguns identificam esses relâmpagos como sinal. Outros falam que o sinal é o próprio Cristo vindo, de forma visível, incontestável, em poder e grande glória. Todo olho
o verá. Será um evento universal. Aqueles que estão nos céus e aqueles que estiverem vivos na terra verão Cristo voltar descendo dos céus. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E o versículo 31 nos diz: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Irmãos, como é magnífico o precioso consolo que isso traz para a comunidade dos filhos de Deus. Jesus vai retornar. O livro de Apocalipse termina com uma oração muito bonita, que de vez em quando nós precisamos fazer. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Venha, Jesus. Venha. Queremos recebê-lo. Venha. Eu sei que a sua volta, próxima à sua volta, haverá grande tribulação, mas a esperança de te encontrar será muito maior. Por isso poderemos passar por qualquer tribulação, pela certeza da volta de Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Que verdade, que esperança grandiosa, como é bom ter essa certeza no coração. Irmãos, quando Jesus fez essas profecias, foi também para que, através da observação do cumprimento de todas elas, e conforme eu falei, de forma cirúrgica, plena, tudo aquilo que Jesus havia previsto acerca da destruição do templo e da destruição de Jerusalém aconteceu. Se Jesus predisse isso sobre o que aconteceu com Jerusalém e aconteceu de fato, ainda mais quando ele prediz a respeito da sua volta. Podemos crer na sua palavra. A sua palavra é inerrante, ela é infalível. Se ele falou, vai acontecer. Não apenas, Jesus não vai reunir apenas um povo de um lugar. No versículo 31 fala que os anjos do Senhor, quando nós lemos lá aquela parábola do joio e do trigo, a orientação bíblica aqui não cabe a nós separarmos o joio do trigo, mas os anjos de Deus farão isso. Quando nós lemos lá aquela parábola dos peixes bons e dos peixes ruins, quem vai fazer separação vão ser os anjos do Senhor. E é uma ilustração, uma parábola, uma história para dizer o seguinte: vai haver um momento da história em que o povo de Deus será reunido. Eles vão estar espalhados em todo o canto desse planeta, mas também nos céus esse povo de Deus será congregado. Irmãos, como será bom te encontrar ali naquele dia. Como será bom rever aqueles nossos irmãos na fé que partiram para a glória naquele dia. Como será bom abraçar, e eu vejo aqui alguns nomes de alguns irmãos que já morreram. Como vai ser bom abraçar esses irmãos, dar um beijo, falar da nossa saudade, mas também falar da nossa alegria por podermos viver com Cristo agora, eternamente nos céus. Não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, só alegria. Se você ainda não entendeu isso, hoje é tempo, quem sabe você possa ter essa esperança no seu coração também. Ele vai reunir dos extremos do céu os grandes emissários de Deus, os seus anjos. Eles vão fazer essa reunião com um estrondoso tocar de trombetas. Que lições nós podemos tirar, então, irmãos, dessa sessão? Em primeiro lugar, nós podemos entender que Deus não abandonou o mundo. Apesar de toda iniquidade, o mundo ainda é o cenário no qual se desenvolve o plano de Deus. Nada foge do seu controle. Deus vai orquestrando os fatos, a história, para o cumprimento da sua vontade. O que Deus tem em mente
para o mundo não é o abandono, mas sim a intervenção. E ele vai intervir de uma forma plena e definitiva. Mas esses versículos também dizem para nós que nós não precisamos nos sentir desanimados, mesmo que o mal pareça aumentar, nós não precisamos nos sentir desanimados. Uma das ideias desse dia do Senhor é que essa aparente desintegração total do mundo será um prelúdio para a recriação de Deus. Então, mesmo quando estivermos vendo as coisas ficarem cada vez mais difíceis na história da humanidade, quem sabe nossos filhos e netos irão sofrer essas situações que estão sendo relatadas, esse agravamento da aflição, da tribulação a nível mundial, mas até mesmo eles vão poder olhar para as promessas da volta de Cristo e vão poder olhar para essas situações com a certeza de que isso faz parte do plano de Deus e que tudo isso é um prelúdio para a recriação que o Senhor fará. Viveremos novos céus e nova terra. Só que antes disso haverá uma grave perseguição para os crentes em Cristo Jesus. Essas perseguições sempre ocorreram, mas ela ainda vai se intensificar. Olha os versículos 9 e 10 de Mateus 24. É a quarta sessão e a última sessão que nós veremos aqui nessa noite. Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Irmãos, essa é uma das passagens que deixam muito claro a absoluta honestidade de Jesus. Jesus jamais prometeu um caminho fácil para os seus discípulos, mas Jesus prometeu aos discípulos morte, sofrimento, perseguição. Isso faz parte da história do crente. Todo crente em Jesus passa por em alguma medida, um tipo de perseguição. Uma igreja autêntica sempre será perseguida enquanto viver nesse mundo. Do século I ao século IV, ocorreram 10 grandes perseguições aos cristãos. Em Marcos capítulo 13, versículo 9, Jesus já tinha falado também, que é um texto correlato a esse que nós estamos vendo. Marcos capítulo 13, versículo 9. Vai ser passado aí na sua tela para você acompanhar. Eu vou ler aqui na minha versão. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Tribunais aqui possivelmente está falando sobre os tribunais gentios. Sinagoga está falando sobre as autoridades judias, ou seja, os crentes seriam perseguidos de todos os cantos, de todas as formas. Sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Irmãos, então o ódio contra a comunidade de Cristo se acenderá de uma maneira muito forte. Ser identificado com Cristo custará aos crentes a sua liberdade, seus direitos, o seu respeito e, muitas vezes, a sua própria vida. Isso aconteceu na história, isso vai se intensificar mais ainda daqui para frente, e quando Jesus estiver prestes a voltar, a coisa será muito mais grave. A igreja será odiada e perseguida até a morte.
em muitos lugares. Então, esses versículos 9 e 10 de Mateus 24 diz a causa. Seremos perseguidos, a igreja será perseguida por causa do nome do Senhor. Isso a ponto de haver traição, conforme nós vimos no versículo 10. Irmãos, isso tem acontecido na história da igreja. Esse tipo de perseguição, os mártires do primeiro século, Estevão, Tiago, Paulo e demais apóstolos são comprovação desse tipo de perseguição. As perseguições terríveis do Império Romano, desde Nero até Diocleciano, 4 séculos, 10 perseguições terríveis foram engendradas contra os crentes, contra os eleitos de Deus. As perseguições já na Idade Média da Igreja Católica Apostólica Romana, matando os crentes, colocando crentes presos. Aqui em Friburgo, no início do Evangelho, houve muita perseguição da Igreja Católica, crentes sendo apedrejados quando realizavam algum culto. Nós tivemos missionários sendo presos em municípios aqui vizinhos. Então, a própria perseguição da Igreja Católica foi muito grande para os crentes. Perseguição movida por esses sistemas ateístas. O comunismo perseguiu muitos crentes, milhões e milhões foram mortos. Irmãos, a mídia não fala isso, mas a cada ano, cerca de 200 mil cristãos são mortos. É a cristãofobia. Só que a mídia não fala isso. A cada ano, disse que lá na Coreia do Norte existem cerca de 50 mil cristãos que vivem em situação de penúria, de trabalho escravo, de privação, em isolamento, como se fosse um campo de concentração. No Irã, quantas pessoas são mortas? No Sudão. Irmãos, quantos crentes são mortos hoje em dia? Igrejas sendo queimadas, pessoas sendo queimadas vivas pela sua fé em Cristo. Então, perseguições sempre aconteceram e acontecerão. Existem, logicamente, aquelas perseguições mais discretas dos meios de comunicação. Se você olhar nessas novelas de uma determinada emissora, que o irmão já deve estar na sua cabeça, toda vez que apresenta um crente, ele é sempre uma pessoa intolerante, de uma certa imbecilidade, ok? Uma pessoa severa demais, ou então que não entende bem as coisas. Tem algumas pessoas que eu conheço que acham que uma pessoa que crê em Deus ou crê em Cristo é uma pessoa imbecil, não é? É uma pessoa que não é inteligente, não tem inteligência. Como que alguém pode crer em Cristo? Se você tem teorias que explicam a criação do universo, como alguém pode crer em Deus? Se existem tantas teorias, e isso é um assunto de um outro vídeo que a gente pode gravar, porque eu creio em Deus, apesar dessas teorias, isso é uma ideia daí para frente. Existem algumas perseguições veladas contra aqueles verdadeiros crentes, os crentes autênticos, que se colocam firmes, que se mantêm firmes na sua fé. Esses crentes, eles acabam incomodando muito e são deixados de lado, não recebem a mesma atenção. Essa sociedade materialista, essa sociedade incrédula. E não são as perseguições. E no final dos tempos haverá uma severa perseguição dos crentes pelo mundo ímpio, mau, e a coisa só vai, infelizmente, piorar. Mais do que nunca antes na história, o povo de Deus será tratado de forma profana, e nesse sentido eles serão profanados. Isso eu estou falando lá naquele período da grande tribulação. Quando o anticristo
estiver dominando. Irmãos, fica claro nos estudos bíblicos, embora vários anticristos tenham surgido na história, e eu citei alguns no domingo passado, haverá uma figura. Ele receberá o poder do diabo para, através de sinais e maravilhas, enganar a muitos. Nem todos os milagres vêm de Deus. Por favor, o diabo e os seus demônios têm poder para iludir. Então, cuidado com isso, que a sua fé em Cristo não esteja baseado naquilo que você vê, do que Cristo faz. Isso não é bíblico. E haverá nesse último momento, nesses últimos momentos, melhor dizendo, da história da humanidade, uma figura que vai fazer sinais e maravilhas, né? Que irá atrair, vai conquistar nações. As nações vão se voltar para ela. Haverá um período, entre aspas, de paz mundial. Embora os cristãos e todos aqueles que não se dobram à besta, e essa besta aí é o anticristo, eles vão ser perseguidos severamente, muito mais do que foram no passado, estão sendo hoje. Será então nesse dia. Essa ideia, essa palavra entregará no grego, tem a ideia de algo que acontece mais de uma vez, como se fosse uma detenção pela polícia ou pelo exército, algo que acontece mais de uma vez. Os crentes serão levados em custódia e sofrerão extrema tribulação. Muitos serão assassinados e todos serão odiados pelas nações por causa do nome de Jesus. As nações como um todo odiarão os verdadeiros cristãos. Só que essa perseguição não é dirigida tanto para os crentes, mas contra Deus, a quem eles servem e a quem eles representam nesse mundo. Na realidade, o mundo incrédulo, inspirado pelo esse espírito do anticristo, esse espírito satânico, intensificará o seu ódio a Deus. Como eles não podem atacar a Deus diretamente, eles vão atacar ferozmente o povo de Deus. Paulo já dizia lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que ele trazia as marcas de Jesus. Ele estava afirmando que ele havia recebido essas feridas que foram dirigidas contra Cristo, ele havia recebido essas feridas contra si mesmo. Porque as pessoas não conseguirão chegar até Cristo, eles abusarão daquele que o representava. Como eles não podem chegar até Cristo, eles vão abusar e atacar os representantes de Cristo. Os crentes não serão perseguidos e martirizados por aquilo que fizerem ou deixarem de fazer, mas eles serão perseguidos e martirizados pelo que eles são. Por serem crentes, por trazerem o nome de Cristo, eles serão perseguidos, porque pela sua identificação com o Cristo. O versículo 10 nos fala de uma outra situação, tem muito a ver com essa perseguição, mas uma outra ideia. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Irmãos, as pessoas que vão se escandalizar aqui são aqueles que estão nas nossas igrejas, ou que estarão nas igrejas evangélicas. Aqui não está falando de incrédulo, aqui está falando de crente. Como essa perseguição vai se intensificar, esse ódio aos crentes, o martírio aos crentes por amor de Cristo,
eles vão se intensificarem, muitos cristãos irão desertar da sua fé, irão apostatar da sua fé. Embora tivessem uma identificação com Cristo de forma exterior, não é? Na realidade, essa deserção, essa apostasia, elas irão provar que nunca pertenceram ao Senhor. Essa provação que os crentes vão viver vai servir para purificar o povo de Deus. Somente irão perseverar até o fim aqueles que são salvos. Os que não são salvos apenas estão ali por algum motivo, quem sabe, alguma forma de bem, de benfeitoria, de privilégio que possa ter. Aqueles que estão lá por essas razões, eles vão pular fora. Então, essa tribulação, essa grande tribulação, vai revelar quem são os verdadeiros crentes. Cristo vai citar 3 razões para essa deserção. O alto preço a ser pago, que é sofrer por amor a Cristo, ser preso até o martírio. O engano dos falsos mestres, que eles serão muito convincentes, por isso nós devemos estar muito atentos aos falsos mestres que se levantaram, se levantam hoje em dia e se levantarão mais à frente, trazendo respostas prontas, respostas que agradam aos seus ouvintes, mas também um outro motivo para a deserção desses crentes é que o pecado será muito atraente. Imagine bem um governo mundial, debaixo da orientação desse anticristo, quanta permissividade acontecerá, porque o espírito do anticristo vai imperar nesse tempo. Então, o pecado será muito atraente. E muitos daqueles que se dizem crentes em Cristo irão ser atraídos pelo pecado e abandonarão a sua fé. Irmãos, ao longo da história, muitos gostam de ostentar o nome de cristão, mas somente enquanto isso é aceitável, enquanto isso faz com que ele se torne uma pessoa respeitada na sociedade. Mas rapidamente perdem a sua devoção quando o nome de Cristo é caluniado, e aqueles que sustentam a sua posição de cristãos, eles são perseguidos, e por isso essas pessoas acabam desertando. Em 1 João capítulo 2, versículo 19, você vai poder acompanhar aí na sua tela, João fala um pouco sobre esses que abandonam a fé. 1 João 2,19 fala assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Tais pessoas, irmãos, abandonam a igreja visível de Cristo, porque nunca fizeram parte da sua igreja invisível. Eles abandonam a família terrena de Deus, porque na realidade nunca nasceram para a família celestial. João 8,31 diz o seguinte, o Evangelho de João, né? Capítulo 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E você não precisa ler aí, mas eu vou ler para você, Mateus 7, 23, isso já é previsto, Jesus vai declarar aos falsos crentes: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Irmãos, um cristão confesso que vira as costas para Jesus e se recusa a sofrer por amor a Cristo não é um verdadeiro crente, em primeiro lugar.
Porque uma pessoa que realmente pertence a Cristo pode até vacilar algumas vezes ser desobediente, mas nunca vai rejeitar o Senhor. A pessoa que pertence a Cristo continua a confessá-lo, a servi-lo e até mesmo está disposta a sofrer por ele, se for necessário. Essa pessoa não suporta a tribulação, irmãos, por causa de sua própria força e coragem, mas porque ela é habitada pelo próprio Espírito de Cristo, que nunca deixa e está sempre sustentando. A graça de Cristo é que sustenta o verdadeiro crente na hora em que ela é perseguida, em que ela é confrontada com a dor, com o sofrimento. O verdadeiro crente recebe a sustentação vinda da graça de Cristo, a graça que Deus dá aos seus filhos. Algumas lições nós podemos aprender, irmãos, e já chegando, já concluindo então o sermão / estudo dessa noite. Cristo nos oferece uma nova lealdade. Ele afirma de vez em quando que essa nova lealdade deve transcender até mesmo os laços terrestres. A maior causa de ódio na época da igreja primitiva se estribava, estava calçada, alicerçada no fato de que o cristianismo dividia os lares e as famílias quando um membro deles decidia seguir a Cristo e outros não. Muitas pessoas odiavam os cristãos e até hoje odeiam, porque elas entendem que o cristianismo vai dividir a família. E uma coisa é certa, Cristo, melhor dizendo, o cristão é um homem, é uma mulher que prometeram dar a Jesus Cristo o primeiro lugar em sua vida. Isso pode produzir muitos choques entre os homens. Quantos casais que lutam porque um dos cônjuges é crente e o outro não. A pessoa sente que está dividindo a sua atenção, o seu interesse com o outro, porque Cristo prometeu dar a Jesus, porque o crente promete dar a Jesus o primeiro lugar na sua vida. Hoje, com certeza, você conhece, eu também, algumas pessoas que sofrem muito com as suas famílias, porque são cristãs evangélicas, e os pais, os parentes não entendem essa decisão. Mas, em segundo lugar, Cristo oferece uma nova escala de valores. Há costumes, hábitos e formas de vida que podem ser muito corretos aos olhos do mundo, mas que estão muito longe de ser corretos segundo os olhos de Deus, segundo os valores do cristianismo. Irmãos, o que é difícil do cristianismo para muita gente é que o cristianismo é um julgamento sobre eles mesmos, sobre a sua forma de se conduzir nos negócios ou em suas relações. O próprio cristianismo deve promover uma profunda reflexão e um confronto sobre as formas com que nós nos conduzimos, os valores com que nós pautamos a nossa vida. E isso cria um choque para alguém. E por isso muitos rejeitam o cristianismo, não querem mudar os seus costumes, os seus hábitos, os seus valores. O que é embaraçoso para muitos sobre o cristianismo é que qualquer pessoa que não quer ser mudada odeia e se sente ofendido com o cristianismo. Um crente verdadeiro, ele acaba servindo de consciência, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aquele que não quer ser mudado, aquele que é confrontado com os valores
do cristianismo através da vida de um crente, ele odeia isso, ele se sente ofendido com isso, por esse juízo que esses valores cristãos são apresentados a ele através de um crente. Por isso ele odeia o crente. Em terceiro lugar, o cristão, se for um cristão autêntico, introduz um novo exemplo no mundo. Há uma beleza diária em sua vida que converte a vida dos outros em algo escuro. O crente tem luz, porque Cristo é a luz. Jesus é a luz do mundo. Nós temos esse Cristo em nós. E por isso nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Então, essa luz que nós refletimos de Cristo acaba revelando no outro a sua própria escuridão. O cristão é a luz do mundo, não no sentido de que ele condena ou critica os outros, mas pelo fato de manifestar em sua própria vida a beleza de uma vida impregnada pela vida de Cristo. Assim, ele traz luz à escuridão, ele traz vida a uma situação em que há morte espiritual. Em quarto lugar e último, tudo isto significa que o cristianismo introduz uma nova consciência na vida de alguém. Nem o indivíduo cristão, nem a igreja cristã pode participar jamais de uma ocultação ou silêncio covarde. A nossa luz não pode ser colocada debaixo de um alqueire, de uma vasilha, mas no velador, para ser bem vista. Não pode ser oculta. Nós não podemos estar em silêncio covarde. Não querer transmitir através da vida os valores que nós seguimos. Precisamos nos posicionar firmemente, pautados nos valores cristãos. A igreja e o indivíduo cristão devem constituir em todo momento a consciência do cristianismo no mundo. E o que caracteriza os homens é que, em mais de uma ocasião, gostariam de silenciar a consciência. Na realidade, irmãos, a Igreja de Cristo e os cristãos espalhados pelo mundo servem como consciência do cristianismo. E as pessoas querem calar a sua consciência. As pessoas querem calar a consciência. Por isso a perseguição, por isso o ódio. Não querem mudar de vida. E com isso eles acabam odiando o cristão. Porque eles querem calar essa consciência. Irmãos, a perseguição virá. Terremotos, guerras, fome, pestes, isso tudo aconteceu, acontece e acontecerá ainda com maior intensidade. Mas em tudo isso, nós podemos dizer, ora, vinde, Senhor Jesus. Em tudo isso, nós podemos perceber que aquilo que Cristo havia predito está acontecendo. E se o que ele previu está acontecendo, a sua previsão sobre a sua volta vai acontecer. Então que nós oremos cada vez mais. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você e logo após essa oração vou dar mais algumas informações. Pai bendito, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a tua graça tem sido suficiente. A tua graça nos sustentou, nos sustenta e continuará a sustentar os cristãos em meio às mais duras provas, em meio às mais duras tribulações que passam e que irão passar. Obrigado, Deus. Obrigado porque até mesmo a grande tribulação nos traz esperança da tua volta. Porque se a grande tribulação está prevista por Cristo, a tua volta com certeza vai acontecer e não daria muito tempo.
Obrigado por isso, Deus. Que os sinais da tua vinda sejam manifestos o mais breve possível, Deus. Que os poderes cósmicos sejam abalados. Que o raio saia de um lado a outro do céu. Que possamos ouvir o clangor das trombetas, indo dos anjos no trabalho de pegar os crentes, colher os crentes nos mais diferentes rincões dessa terra e dos céus, para juntos te louvarmos, que nós possamos ver a tua volta, Senhor, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ó Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Irmão, só lembrando que na próxima quarta-feira, às 19h30, nós estaremos fazendo mais uma transmissão. Por gentileza, faça o seu pedido de oração até terça-feira. Nós vamos pegar aqueles pedidos de oração e vamos ler durante a transmissão desse culto na quarta-feira, que é um culto de oração, mas também é um culto de estudo bíblico. Se você não é membro da Igreja Batista em Nova Suíça, você poderá fazer o seu pedido durante essa transmissão ao vivo, aí no chat. Nós vamos estar atentos e vamos anotar os seus pedidos. Ou então entrar lá no Facebook, na página da igreja, no Facebook, e lá colocar os seus pedidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a doce presença do Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Uma excelente noite para os irmãos. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher confessará.